Olá, eu sou Lê Revé e é um prazer ter você de volta aqui no canal Por Aí. Essa é a parte 2 da nossa jornada por Belém do Pará. Na primeira parte, a gente viajou no tempo. Falamos da Belle Époque, visitamos o Teatro da Paz e o Palacete Polonha e descobrimos histórias incríveis que ajudaram a transformar Belém numa cidade cheia de charme e cultura. Também passamos pelo Ver o Peso, onde comemos muito bem e nos divertimos ouvindo histórias do mercado. Hoje, a gente segue explorando. Vamos começar passeando pelos prédios e igrejas históricas do centro. Cada fachada, cada detalhe, sempre conta um pedaço da história dessa fascinante cidade amazônica. Depois, é hora de falar de comida. A gente separou alguns restaurantes que curtimos muito aqui em Belém, com pratos típicos que vão muito além do famoso açaí. Vamos também falar sobre a acomodação e descobrir um pouco mais sobre o improvável laço cultural entre Belém e a França. Mas Belém não é só cidade. É rio, floresta e ilhas. Então, vamos pegar o barco e atravessar até a Ilha do Combu, do outro lado da Bahia. Lá, a vida ribeirinha segue seu ritmo e a gente encontra natureza, cacau e aquele clima único da Amazônia. Belém é assim. Mistura de tradição, fé, sabores e muitas surpresas. Hoje a gente começa dando um passo mais fundo na história de Belém, visitando o Forte do Presépio, o marco fundador da cidade. Construído em 1616 pelos portugueses, o forte não só defendia a entrada da Baía do Guajará, mas também funcionava como ponto estratégico para o comércio na região. O nome presépio vem do pequeno presépio que ficava na capela dentro do forte. Um detalhe que lembra a fé que sempre esteve presente na vida dessa cidade. Caminhando pelas muralhas dá para imaginar os canhões apontados para o rio e sentir um pouco da tensão das batalhas que marcaram os primeiros anos de Belém. Um detalhe curioso: apesar de ser um símbolo de defesa, o forte também serviu de moradia para oficiais portugueses e, mais tarde, também para algumas famílias importantes da cidade. Cada pedra ali tem uma história para contar, e a vista do alto das muralhas é perfeita para apreciar a Baía do Guajará e imaginar como Belém começou. Ao lado do forte está a Casa das 11 Janelas, construída no século XVII como residência de Domingos da Costa Baceliar, um rico proprietário de engenhos de açúcar. Suas 11 janelas voltadas para o rio Guamá eram usadas para observar o movimento dos barcos e o comércio local. Hoje, a casa abriga o espaço cultural Casa das 11 Janelas, com exposições de arte contemporânea. Se bater a fome, dentro da própria casa está o restaurante Casa do Saulo, conhecido pelos pratos da culinária paraense e pelo clima acolhedor. Esse é um dos restaurantes mais recomendados de Belém. Continuando pelo centro, chegamos ao Museu de Arte Sacra de Belém, que ilustra a enorme importância da fé cristã na cidade. Com objetos religiosos e obras históricas, este lindo edifício de estilo barroco do arquiteto italiano Antonio Landi ficou pronto em 1719. Ele está bem próximo do Forte do Presépio e da Casa das 11 Janelas, formando um complexo histórico que vale a visita. Ao lado do museu está a Igreja de Santo Alexandre, inaugurada em 1719. Esse é o maior monumento jesuíta da região norte do Brasil, com sua fachada e imponente estilo maneirista típico da Companhia de Jesus, a ordem religiosa dos jesuítas. E em frente, a Catedral Metropolitana de Belém, também chamada de Sé, fundada no mesmo ano que o forte, em 1616, com sua construção atual concluída em 1782. Também é uma obra do arquiteto italiano Antonio Landi. A catedral é o ponto final da famosa procissão do Círio de Nazaré, que é a maior manifestação religiosa do Brasil. Saindo da Catedral da Sé, em poucos minutos de caminhada, chegamos à Igreja de Nossa Senhora dos Mercês, um testemunho vivo da história de Belém. Erguida entre os séculos 17 e 18, essa igreja combina elementos do estilo barroco com influências neoclássicas. Sua fachada convexa e linhas onduladas são características raras no Brasil.
Ao longo dos séculos, a igreja passou por muitas transformações, sendo restaurada no início do século XX e reaberta ao público em 1913. Bem ao lado da igreja está a antiga Delegacia Seccional Urbana do Comércio. Esse edifício, de estilo eclético, construído no final do século XIX, apresenta colunas coríntias e detalhes neoclássicos, refletindo a transição entre os estilos arquitetônicos da época. Pouco adiante, encontramos o imponente edifício que abrigou o jornal O Liberal. Projetado por Francisco Bolonha, um dos principais arquitetos de Belém no início do século XX, o prédio é um exemplo marcante da arquitetura modernista da Belle Époque, o estilo Art Déco. Sua estrutura robusta, detalhes ornamentais que refletem a importância do jornal na época. Infelizmente, o edifício sofreu um incêndio em 2001, mas continua sendo um ícone da cidade. Continuamos nosso passeio e chegamos ao Palacete Faciola, um dos tesouros arquitetônicos de Belém. Construído entre 1895 e 1901, no auge da Belle Époque, o palacete reflete a prosperidade da cidade durante o ciclo da borracha. Projetado pelo arquiteto José de Castro Figueiredo, o edifício combina elementos do estilo Art Nouveau com influências neoclássicas, evidentes em sua fachada ornamentada e interiores requintados. Após anos de abandono, o Palacete Faciola passou por um minucioso processo de restauração, iniciado em 2008. Em 2022, o governo do Pará entregou o edifício como centro cultural, abrigando o Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural e também o Museu da Imagem e do Som. E agora, chegamos à Estação das Docas de Belém, um espaço histórico que já foi o ponto de embarque e desembarque das mercadorias vindas de toda a Amazônia, como cacau, borracha e castanhas. Hoje, transformou-se em um centro turístico vibrante, repleto de feiras, lojas e restaurantes à beira do rio, mantendo uma atmosfera acolhedora e convidativa. Nas docas, destaca-se o sorvete da marca Cairu, com sabores de frutas amazônicas como cupuaçu e açaí, ao lado dos clássicos que a gente já conhece. Também é possível explorar um mercado de artesanato incrível, ideal para levar umas lembrancinhas únicas. Belém é uma capital gastronômica, assim que hoje vamos jantar em 2 restaurantes. Estamos seguindo para o Amazônia na Cuia. Os pratos são servidos em cuias, tigelas feitas a partir de um fruto chamado moringa. Uma variedade de pequenas cuias com diferentes sabores permite provar diferentes especialidades locais, tornando o restaurante uma parada obrigatória para quem não é da região. Nossa segunda parada é o restaurante Apoena. O ambiente mistura cultura e diversão. Durante o dia, aulas de dança preenchem o espaço e à noite, o local se transforma em ponto de festa. Aqui no Apoena, os pratos típicos deliciosos são tantos que fica até difícil escolher e recomendar. Curiosamente, Belém tem uma ligação especial com a França. Estamos a somente 1h30 de voo da República Francesa, e não estamos falando de Paris, e sim da Guiana Francesa, um território francês na América do Sul, bem pertinho daqui. Ao longo dos anos, essa vizinhança criou um fluxo constante de visitantes franceses, que veem em Belém como uma extensão natural de sua rota cultural e comercial na região. Até hoje, essa presença francesa se faz sentir. Um exemplo interessante é o Hotel Le Massiliat, fundado por uma equipe de Marsella. Lá é comum encontrar funcionários que falam francês com naturalidade e não é raro ouvir conversas em francês nos corredores ou no café da manhã. Essa mistura de sotaques e culturas mostra como Belém, apesar de profundamente amazônica, também se abre para o mundo e mantém laços curiosos e inesperados com a Europa. Para fechar nosso guia de Belém, nada melhor que um passeio até a Ilha do Combu, uma opção gastronômica irresistível.
repleta de restaurantes sobre palafitas que oferecem desde petiscos regionais até pratos de peixe fresquinho. Os barcos saem do terminal hidroviário Rui Barata, que não fica no centro da cidade. É preciso pegar um táxi até lá. A travessia dura cerca de 15 minutos e, em vez de ouvir o clássico "Apertem os cintos", aqui é hora de vestir o colete salva-vidas. No caminho, o rio vai se abrindo e logo surgem as primeiras casas de madeira, coloridas sobre estacas. Do outro lado, o Combu recebe com sua vida ribeirinha autêntica, sua hospitalidade descontraída e, claro, o famoso chocolate artesanal feito ali mesmo, direto do cacau da floresta. Um passeio leve, divertido e cheio de sabor amazônico. Gostaríamos de agradecer à empresa BB Trip, especialista em roteiros amazônicos que organizou cada detalhe de nossa memorável estadia em Belém. Belém é um destino verdadeiramente surpreendente, mas é importante lembrar que ela é apenas uma parte de uma região de um país maravilhoso chamado Brasil. Tenha amor por esse país, compartilhe conteúdos brasileiros. Juntos, celebramos nossa cultura, nossa natureza, o grande presente que Deus deu a essa nação. Na próxima semana, a jornada continua. Vamos embarcar para a Ilha do Marajó. Então, mais uma vez, nada de apertar os cintos. É hora de vestir o colete salva-vidas. E do Marajó, partiremos para um destino distante. Qual será? Isso fica para a semana que vem. Muito obrigado e até a próxima.